Oi, gente, meu nome é Joyce e eu sou uma das embaixadoras do ID Recife, junto com Fernanda, Cecília e Natália. E no dia 6 de janeiro, o ID Global divulgou o início da Datathon, que é uma competição idealizada pelo ID com foco em problemas de impacto social. E o tema desse ano é a saúde de pacientes com foco na condição crônica de diabetes. É um tema muito parecido com o do ano passado, né? E a competição vai acontecer na plataforma Kaggle, que é uma das maiores plataformas de ciência e dados do mundo. Então, como uma forma de divulgar o evento e incentivar a participação de vocês, a gente resolveu gravar esse vídeo mostrando como se inscrever e como montar o seu notebook para participar da competição. A gente espera que vocês gostem do conteúdo, né? Se inscrevam no nosso canal e sigam as nossas redes sociais também para ficar por dentro dos nossos eventos. Além disso, a gente tem um canal no Telegram, tá? Que é da comunidade WID Recife. E ele é exclusivo para mulheres, né? Com foco no nosso propósito, que é dar visibilidade e suporte para mulheres na área de ciência de dados. Beleza? Então vamos lá, espero que vocês curtam e participem da competição, né? Vamos lá. Bom, como eu falei, a competição acontece no Kaggle. Então, se você já tem uma conta, ótima. Se não, basta criar uma conta. Só pesquisar lá kaggle.com, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai procurar aqui o ID Datathon. Beleza? Eu já estava aqui, é uma competição. Vocês podem ver aqui, tem as competições do ano passado. Então, vocês podem dar uma olhada lá. Os notificados já foram feitos. A galera divulga, né? E aí, o desse ano, esse daqui. E aqui, como eu já me inscrevi, mas normalmente quando você entra nessa sala, se você não tiver se inscrito ainda, aparece aqui, né, Join Competition. Então, basta você clicar lá para participar. E aqui tem a descrição do evento, como eu falei para vocês, é um problema, né, de impacto social e esse ano o tema é diabetes. O do ano passado também foi diabetes. E aí tem a questão de como é feita a avaliação, né, enfim, o formato da submissão, os prêmios que estão disponíveis, e aqui tem até quando será a competição. Então, dia 1º de março é o último dia para enviar o notebook, né? E dia 8 de março, que é o dia do evento global, eles vão divulgar quem foi os ganhadores, beleza? Então, dá para acompanhar aqui na linha do tempo, faltam 23 dias para fechar. E para participar, como eu falei, basta clicar aqui em Join Submissions e aí você já vai estar participando. Aqui a gente tem os dados, né, que foram disponibilizados. Então, foram disponibilizados cinco tabelas aqui. Então, um dataset de treino, tá? Que é uma base rotulada com quem já teve diabetes ou não. E ela tem cerca de 130 mil linhas, 130.157 linhas. Beleza? E aí tem o OneLabel do IDS 2021, que é uma base, né, que é a base de teste. Então, ela não é rotulada e a gente vai utilizar essa base na submissão. Aqui tem uma amostra da submissão, como é que eles querem que a gente retorne. E tem o template solução, né, que é a base com todas as linhas da base de teste, né, sem a variável de retorno. E por último, a gente tem o dicionário dos dados, que é bem importante, né, para a gente entender as nossas variáveis. Então, vamos lá, ó. A gente vê que são 181 variáveis, né, a gente tem alguns identificadores, a maioria são numéricas e binárias, a gente tem aqui, né, os tipos. E aí a gente tem, dessas variáveis, a gente tem identificadores, tem variáveis demográficas, idade, cirurgia eletiva, tem a descrição aqui do lado. Massa, ó. Aqui tem a descrição de todas as variáveis. Aqui o gênero, o peso, a altura. Aliás, aqui é a altura. A etnia da pessoa. Enfim, a gente tem né, ele tem esse detalhamento do que significa a variável, a descrição da variável, tem dizendo o valor que ela pode assumir, tá? Um exemplo. Tem dizendo o tipo, se ela é string, se ela é inteira, enfim. E aqui a gente tem
diversas variáveis, a gente vai precisar analisar essas variáveis se faz sentido todas elas entrarem no modelo. Porque imagina, na minha cabeça não faz sentido o identificador do hospital, né, entrar no modelo. Imagina, como é que eu vou definir se a pessoa teve diabetes ou não com base no hospital que ela está, né, internada. Então não faz muito sentido. Então provavelmente é uma variável que não vai entrar no nosso modelo. Então, dado que a gente já conhece os dados, né, já tem isso visível, o que é que a gente vai fazer? Vai vir aqui em Code, e aqui já tem alguns notebooks que foram disponibilizados, né, da galera da competição, tá? E aí a gente pode vir aqui em New Notebook, e automaticamente ele vai gerar, né, um notebook que já tem as bases. Agora, você não obrigatoriamente tem que criar o seu notebook aqui no Kaggle. Se você se sente mais confortável em usar o Google Colab, por exemplo, embora que seja muito parecido, você pode utilizar e depois trazer o seu código para cá. Mas aí ele cria esse notebook, tá? E se a gente executar essa primeira célula, ele mostra aqui o caminho dos dados. Então, a gente pode dar uma analisada, por exemplo, nesse Sample Submission. A gente vai ler essa base usando pandas. Vamos usar aqui o read CSV para fazer isso. E aí a gente pode dar uma analisada, passando aqui, ó. Vamos ver essa base de Sample Submission, por exemplo. E quando a gente mostra aqui o nosso TF, ó, é só uma amostra, né, como é, por exemplo, o ID, tem aqui, e tem também o diabetes mellitus, que é a classificação, né, a probabilidade do cara ter ou não diabetes mellitus. Nesse caso não é a classificação, né, é a probabilidade, que depois é transformada em classificação. Então, vamos lá. Eu já construí um notebook, né, para ajudar para não ficar muito longo o vídeo também, né, então, vamos lá. Tô aqui ainda, galera. Eu vou executar essa primeira célula. Eu já fiz alguns imports aqui, então para ter uma visualização legal, eu importei o PyPlot, o sklearn também, que vai ajudar a gente na hora de desenvolver o nosso modelo lá, né? E pré-processamento, enfim. E aqui algumas métricas de avaliação. Então, a competição ela vai ser utilizada, né? A metrificação, a avaliação vai ser feita com base na curva ROC, da área onde é a curva ROC. E aí, vamos lá. Eu já importei aqui todas as bases que eu queria, né? Para eu ter uma noção, por exemplo, como é que está a distribuição do F-Train. Eu preciso entender essa base, tá? E aí aqui a gente, como eu falei, tem alguns IDs, né? Tem o ID do hospital, tem esse aqui, que é bem relevante, tem a idade do cara, se a cirurgia é eletiva ou não, a etnia, o gênero. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar essas variáveis, né, para entender questão de como é que elas estão preenchidas. Então, eu gosto de fazer essa análise assim. Primeiro eu analiso o preenchimento das variáveis, depois eu analiso como elas estão distribuídas, por exemplo, variáveis categóricas, eu gosto de analisar separado das variáveis numéricas. Então, a primeira que eu vou fazer aqui, e eu gosto também de avaliar o alvo. Nesse caso, a gente tem, né, a variável diabetes mellitus, que ela é 0 e 1, né, que classifica se a pessoa tem ou não diabetes. E a gente vai utilizar essas variáveis que vem na base para tentar prever, né, para tentar identificar se elas conseguem prever esse classificador aqui. Essa classificação, na verdade. Então, vamos ver aqui como é que tá, né? Então, a gente tem cerca de 25%, 24% de pacientes que têm diabetes, né? É um número interessante. Eu normalmente trabalho com problemas de crédito, então a gente usa bastante classificação para identificar se o indivíduo é bom ou mal. E aí, nesse caso, né, a gente quer identificar se ele tem ou não diabetes, se ele vai ter ou não diabetes, né? E aí eu já separei aqui o meu target, né, diabetes mellitus. E uma coisa que eu vou fazer também é separar as numéricas das categóricas, beleza? E aí nessas numéricas eu vou colocar também as flags. Por exemplo, um exemplo de flag é essa cirurgia eletiva. Ele pode ser 0 ou 1, beleza? Então eu vou separar aqui. E aí, para as variáveis categóricas, já que são poucas, né? São 6. Vamos ver aqui.
Opa! Quem são as nossas variáveis categóricas? Coisa aqui. Ó. A gente tem a etnia, o gênero, o tipo de admissão, né, no hospital, a UTI aqui, o tipo da estadia e seu type também. Então, são poucas variáveis categóricas que a gente tem, e aí a gente consegue visualizar, né, cada uma dessas variáveis. Uma coisa que eu gosto de fazer é ver como é que está a distribuição do nosso alvo pelas categorias. Então, por exemplo, a variável gênero, que vamos executar esse código aqui, eu já fiz um gráficozinho, e aí ele mostra como é que está a distribuição. 50% basicamente é feminino, 50% é masculino, não tem muita diferença. Beleza? Então, talvez isso não influencie tanto. Bem, a média de diabetes por etnia, por exemplo, essa etnia aqui, né, essa categoria, ela tem uma baixa probabilidade, né, uma baixa taxa de pessoas com diabetes, enquanto essa daqui, que tem uma representatividade bem baixa, ela tem uma alta taxa, né, da pessoa vir a ter diabetes. Então, uma alta taxa de pessoas com diabetes, 32%, enquanto esse daqui é quase 20, 21%, menos de 22%. Então, tem uma diferença, né? Essa aqui é muito mais representativa e tem uma baixa taxa, então essa variável ela consegue descrever bem, né? Pessoas que têm uma baixa taxa e uma alta taxa de diabetes, com alta taxa de diabetes, beleza? Então, aqui, ó, esse hospital admite só se essa variável indica o tempo, aliás, onde a pessoa estava antes de ser admitida no hospital, antes da entrada no hospital, né? Será que essa variável, com base nessa distribuição aqui do percentual de pessoas com diabetes, ela consegue discriminar bem? Então, essa aqui tem uma alta representatividade e o cara tem 21%, essa categoria tem 21% de pessoas com diabetes. Então, enquanto essa daqui, por exemplo, tem uma representatividade muito menor, tá? Menos de 10 mil e tem uma alta taxa de pessoas. Então, essa variável também apresenta uma boa discriminação de pessoas que têm diabetes e quem não tem, beleza? Aqui também essa variável ICU, Admit Source, ela indica onde a pessoa estava, né? Antes de dar a entrada na UTI. E aí a gente tem em outro hospital, enfim, no primeiro andar, na sala de operação, tem várias categorias. Então, nossa, ó, aqui. Se a pessoa foi readmitida, então ela tem uma alta probabilidade, aliás, tem um percentual muito alto de diabéticos do que a galera que tipo, foi admitida pela primeira vez. Então, também dá para ver uma diferença muito grande, né, nessa variável. Ela discrimina bem. E essa daqui é meio confusa, né? A gente tem aqui a média pelo tipo de ICU, né? Tem vários tipos, neuro-ICU, MICU, SICU. Eu não sei bem o que cada um significa, mas o tipo ele pode indicar, né? Esse aqui é bem pouco representativo, mas tem uma alta chance aqui. Ou a galera que está lá tem um percentual bem grande, né, de diabetes. Então, 28% são diabéticos, são identificados como diabéticos. Então, beleza, é uma variável também que eu acho interessante colocar no modelo. Então, das categóricas, eu colocaria todas essas variáveis, não são muitas, né? Mas aí a gente consegue ter uma discriminação legal. Aí, agora as numéricas. Como aqui é um notebook para mostrar para vocês, né? Como montar um notebook,
Então, para as numéricas, eu vou fazer um filtro de missing, primeiramente, tá? Eu não foquei muito no missing das categóricas, mas para as numéricas eu vou olhar o percentual de missing, porque se tiver um missing muito grande, eu não vou querer colocar essas variáveis no meu modelo. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui como é que tá, né? Para as numéricas, a gente tem várias variáveis aqui que tem 0% de missing, tá? Aqui a gente tem a quantidade de missing e o percentual. Então, idade, essa outra variável aqui também tem um percentual de missing bem baixo, tá? E aí eu vou pegar para minhas variáveis numéricas só quem tem pelo menos 50% de preenchimento. Então, o meu percentual de missing tem que ser menor ou igual a 50%. Beleza? Então, vamos lá. E aí vamos ver aqui quem ficou no nosso filtro. Ó, ficaram bastante colunas, né? Ficaram 102. Então, antes a gente tinha... já atribuí, mas antes a gente tinha... Eram bem mais, né, numéricas. Vamos ver aqui no nosso DFTrain, a gente tem 181. Dessas 181, 6 a gente classificou como categóricas e o restante a gente classificou como numérica. Então, a gente tinha cerca de 175 variáveis, né? E dessas 175, com o nosso filtro, né, ficaram apenas 102 variáveis. Então, já foi um filtro bem interessante aí, beleza? Aqui tem umas variáveis que eu chamei de relevantes, porque são variáveis que não fazem sentido estar no nosso modelo, beleza? Por exemplo, essa variável aqui é um identificador. Então, como eu falei, ela não vai apresentar, não faz sentido a gente tomar uma decisão com base nessa variável. O ID do hospital que o cara está internado, será que faz sentido tá lá? Talvez sim, mas for um hospital referência, né, em diabetes, e o cara tá lá, provavelmente, né, ele tem uma probabilidade bem alta de ter diabetes. Mas eu acho que não, na minha visão, não acho tão relevante colocar, então não vou colocar, vou classificar aqui como irrelevante essas variáveis, beleza? E aí, outra forma de avaliar as variáveis que eu vou colocar, as numéricas que eu vou colocar no meu modelo, é através da correlação, beleza? Então, eu vou fazer uma correlação bem simples aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que as minhas features, as variáveis numéricas que eu vou utilizar no meu modelo, elas são uma que tem uma correlação com o meu alvo, né, com o meu target lá, que é se a pessoa tem diabetes ou não, de 5%, beleza? Tem que ser maior que 5%. Então, vou executar aqui. Aqui já tem a lista das variáveis que ficaram, né? Ficaram bem poucas variáveis, mas eu prefiro assim. Então, a gente tem a idade, tem aqui o peso, enfim, tem todas essas outras variáveis numéricas, né, que é interessante a gente dar uma olhada se de fato está fazendo sentido, né? Eu vi ali o ID, eu já tirei ele, mas como eu não sou uma pessoa que tem tanto conhecimento dessa parte não é uma especialidade minha, então isso pode influenciar um pouco nas minhas decisões aqui. Por isso que eu gosto tanto dessa área, porque você sempre tem que estar por dentro do negócio que você está trabalhando, né? Cientista de dados, além de ele saber programar, saber entender ali, ele precisa ter um entendimento do negócio para poder tomar as melhores decisões. Nessa parte, por exemplo, de definir as variáveis para o seu modelo, né? E aí, dado que a gente já fez esse filtro, né, nas numéricas, a gente ficou agora com todas as variáveis que a gente quer no meu modelo. Como a gente fez um filtro bem significante, ficaram poucas variáveis, eu vou utilizar todas elas, tá? Não vou fazer mais nenhum filtro e vou utilizar as categóricas também. Então, eu já criei aqui essa variável features, né? Que ela é uma junção das variáveis categóricas com essas variáveis que eu selecionei.
com base na correlação. E aí eu vou remover, né, dessas features o meu alvo, porque eu não quero que ele entre dentro do meu modelo, não faz sentido. Então, já executei isso daqui, e aí vamos ver quem são as nossas features. Beleza? São todas essas variáveis, que são as numéricas, mais as variáveis categóricas. E eu coloquei elas como lixo, porque depois a gente vai precisar, né, passar elas como parâmetro lá na hora de modelar. Então, eu resolvi por utilizar o XGBoost, que é uma técnica, né, que é bem comum nas competições do Kaggle. E aí é uma técnica que eu já uso na minha vida profissional, e aí eu acho que seria mais interessante trazer ela para vocês aqui, beleza? E aí, o primeiro passo que a gente tem que ter antes de modelar, né, precisa fazer um pré-processamento das nossas variáveis. E nesse pré-processamento inclui a gente transformar as nossas variáveis categóricas, beleza? A gente tem que transformar ela em variáveis numéricas. Antes disso, a gente vai fazer o quê? Preencher as variáveis categóricas, né? Os valores faltantes. Então, vamos supor gênero. Quando eu fiz lá a questão do percentual, né, de diabéticos por categoria, porque uma estratégia que a gente pode utilizar para preenchimento é dizer assim, se o cara, ele tá tem a categoria missing dele ali, tem um alto percentual de diabéticos, então eu vou dizer que ele tem ele está numa categoria parecida com esse percentual, beleza? Nesse caso aqui, uma forma mais simples eu utilizei, então eu vou classificar ele com a estratégia de constante, beleza? É uma forma. E aí, deixar mais claro para vocês, eu importei esse pipeline lá do Scalars lá no início, que é para poder eu construir, né, esses steps. Então, vou passar a minha base, ele já vai aplicar, né, meu Deus, vai imputar os valores faltantes e depois ele já vai fazer o pré-processamento, que é o one-hot encoder. Nesse tipo de processamento, ele vai transformar cada categoria em uma nova coluna, beleza? Só que tem outros tipos de pré-processamento, vocês podem ver lá no Scalars, tem o target encode, enfim, são vários. E aí você pode ver o que você acha mais interessante, pode ir testando também. Né? Aqui é mais tudo de conhecimento, vocês entenderem o processo. Então, eu vou utilizar o one-hot encoder para isso. Beleza? E aí, uma vez que eu apliquei, né, eu vou criar essa variável aqui pré-processo, que eu vou passar um com transformer, também importei ele lá em cima. E aí, eu vou chamar ele de cat aqui, e eu vou passar quem é o meu transformador, que é esse cat transformer, e eu vou passar minhas colunas categóricas, que é quem eu quero, de fato, né, pré-processar aqui, né, já que as numéricas eu não preciso fazer nada demais, assim. Então, eu vou executar aqui, beleza? É bem rápido. Aqui também. E aqui, já importei o meu modelo, beleza? E aí, no meu pipeline, como eu já apliquei a minha transformação nas minhas variáveis categóricas, eu vou aplicar um scale depois na base toda, mas nesse caso nas transformações categóricas não vai influenciar muito, vai influenciar mais nas numéricas. E depois eu vou fazer a modelagem. Eu já importei aqui o XGBoost, vocês estão vendo que eu estou usando todos os parâmetros básicos do XGBoost, mas vocês podem ver aqui, ó. Não sei se ele vai executar, mas a gente pode, não executou. Mas a gente pode passar vários parâmetros aqui, por exemplo, a taxa de aprendizado que a gente quer. Enfim, esse aqui eu estou fazendo bem básico, mas vocês podem fazer algo mais específico para o problema, beleza? Eu vou executar aqui, né? Eu já chamei o meu pipeline, passando tudo que eu quero que ele faça. E agora eu vou fitar as minhas variáveis. Então, eu tenho a minha base de treino aqui. E aí, eu passei, né, o meu data frame de treino, passando as minhas features que eu quero que entrem no meu modelo. E eu passei também aqui o meu alvo, né, que ele vai usar para classificar. Então, eu criei o meu pipeline, eu estou chamando o meu pipeline aqui com fit. Vamos executar isso daqui. É a parte que mais demora, porque ele vai, né, modelar. Mas também não é essa demora toda que diga, meu Deus, tá vendo? Já executou. E aí, agora, eu vou para ver, né, como é que ficou o meu score. Eu vou
Ó, 78, beleza? Aqui eu gosto de ver as variáveis que entraram no meu modelo. Então, opa. Vamos ver aqui embaixo, eu coloquei aqui embaixo. Porque ali eu só pego os pesos, né? Das variáveis eu não consigo ter. Ah, gente, como é que sobe isso? Eu não consigo ter a... Como é que arrasta? Uma vez. Enfim. Eu não consigo ter os nomes das variáveis. Aí eu fiz esse códigozinho aqui que já faz isso. Opa, feature importance. Beleza? Então aqui vamos apagar isso daqui, depois se quiser um notebook. E pronto, ó, aqui estão de menor para o maior, mas a variável que teve maior relevância foi a idade. Depois teve o lugar, né, o hospital que ele estava, onde ele estava antes de ser admitido no hospital. Esse hematócrito Apache, eu não sei o que significa. Mas enfim, a gente tem as variáveis que entraram no modelo, do menos relevante para o mais relevante. Isso é importante porque, imagina, você coloca uma variável que você acha que faz sentido, mas não faz. E aí depois você descobre que aquela variável de fato não faz sentido, você consegue ver como ela ficou, né? Aí, normalmente, variáveis que não fazem tanto sentido, elas devem ficar aqui com um peso menor no teu modelo. E aí, eu vou fazer o predict aqui, né? Na minha base de teste. Quando a gente faz esse predict, ele já traz a classificação, 0 e 1. Vocês viram lá, né? Na base no sample submission, que é uma variável que eles querem a probabilidade, não o valor em si. Então, a gente vai submeter a probabilidade. Então, aqui é para... Vou fazer esse completo para a gente ver, só para vocês terem a noção. Ó. É um classificador 0 e 1. Beleza? Aqui só aparece o 0, porque tem mais 0, mas é 0 e 1. Beleza? E aí, nesse YPRED 2, a gente vai ter de fato, vai ter a probabilidade, né? Que é o predict proba. Se a gente for ver agora, ele retorna um array com a probabilidade do cara ter e a probabilidade do cara não ter diabetes. Top. Show, a gente vai pegar, né, essa primeira coluna, que é a probabilidade do cara ter. Aliás, do cara não ter diabetes. Né? Então, vamos lá. E aí, eu já atribuí, né, essa variável prob ao meu def teste, porque a gente vai retornar essa base. Então, quando a gente dá uma olhada aqui, ó, tem uns valores aqui mais baixos de probabilidade do cara ter diabetes ou não. E aí, por assim vai. No final, a gente tem, né, eu criei o def teste, eu criei a variável diabetes mellitus, porque a gente quer, lá no exemplo de submissão, eles pedem para a variável resposta ter esse nome, beleza? E por último, eu vou selecionar no meu def teste só quem tem as duas colunas que eles pedem na submissão, que é, de fato, o Encounter ID e a probabilidade. Se a gente for ver aqui, ó, no início, mas vamos ver agora, sample sub, que foi uma variável que eu usei para importar essa base no início, ó, ele tem o Encounter ID e o Diabetes mellitus. Beleza? E voltando para cá, a gente tem que ter esse mesmo formato. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou submeter a minha solução. Então, para isso, eu vou, né, salvar aqui, usando essa função do CSV, passando o meu def teste antes aqui, né, e o caminho. Aí, o caminho que a gente quer é esse de output aqui, beleza? E aí, eu coloquei com o nome Solution Template, que é para ficar mais no padrão que eles colocam. Beleza. Feito isso, né, aqui, ó, vocês podem ver que aparece o dataset já agora. E pronto. Terminou, você conseguiu submeter, né, o seu notebook. E aí uma coisa que eu aconselho vocês fazerem é salvar a versão do notebook de vocês quando vocês tiverem feito, né? Porque aí vai poder ver como foi que você fez isso. Então,
ele salva e executa. Ele está executando aqui, demora um pouquinho, mas né, também sempre que diga, meu Deus, que demora. Não, é bem tranquilo. Ó, tá criando. Pronto. E aí, ó, tem aqui o nosso notebook prontinho, finalizado, tá? Que a gente pode submeter lá todas as nossas análises e como a gente utilizou para fazer. Por último, tem aqui também, né, o output com o nosso template de solução. E aí, para finalizar, o que, é que você vai fazer? Submeter o seu notebook para a competição. E aí eu posso ver as minhas submissões, eu acho que eu já tinha submetido esse notebook antes. Opa! E aí ele deu um erro. Então, a gente tava com erro lá, mas isso é porque na hora de salvar o CSV, eu salvei com index. E aí o que, é que a gente tem que fazer é remover o index aqui. Então vamos salvar a minha submissão de novo, a base de submissão. Já salvei a minha última versão e aí eu vou submeter esse notebook, que é a versão 5, vou submeter ele, beleza? E aí eu vou ver minhas submissões. E agora sim, deu tudo certo, vocês podem ver aqui o score 0,45, é bem baixo, né? Se vocês for ver lá, quem tá em primeiro lugar tá com score de 87. Mas, como eu falei, é um teste aqui, mas para vocês terem esse conhecimento, se estimularem a participar, beleza? E caso você não tenha desenvolvido o seu score, aqui ó, quando eu fiz a submissão no notebook errado, caso você não tenha feito o seu modelo, né, a sua análise no notebook do Kaggle, você pode importar, né, trazer para cá a sua base, né, com a sua predição. E aí, você pode importar ela aqui, tá? Caso você tenha feito em outra ferramenta. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Como eu falei, se inscreva no nosso canal e participem da competição. Vai ser bem massa e a premiação é bem interessante, né?